Hoje é quinta-feira, 8/10, faça o cabeçalho se você tiver a folhinha, senão no caderno, tá? Capítulo 3, personagens encantadores, e a aula é a 63, tá? Orientações, daremos continuidade no capítulo através da seção Caminho da Língua. Palavras terminadas em agem. Nas páginas 80 e 81 do livro didático que trata da formação de palavras da língua portuguesa, com o sufixo agem. Sufixo, né, são como as palavras terminam, são palavras terminadas em agem. Em grande parte, essas palavras são de origem originárias de outras línguas. Então, aqui primeiro, ó, vocês vão fazer no livro de vocês, tá? Então, vocês vão seguir aí junto com a tia, ó. Palavras terminadas em agem. Leia o texto a seguir, publicado em uma revista, tá? É esse texto aqui, ó. Ele foi publicado em uma revista. Por que vemos miragens no deserto? Acontece no deserto. Normalmente é porque o organismo está fraco demais, de vários dias sem água e sem comida. Então o cérebro idealiza cenas conhecidas, como um copo com água, e as identifica como reais. Existe também a miragem, que é uma ilusão de ótica. O ar muito quente, junto com a areia, vira uma espécie de espelho e reflete objetos distantes, como um cacto. Então, por que as pessoas veem miragem no deserto? É que o que é uma ilusão de ótica, tá? É a percepção visual errada ou distorcida de um objeto, né? Então, vocês têm aqui embaixo a definição do que é ilusão de ótica. Daí vocês vão responder. Você já viu cenas de filmes ou desenhos em que uma pessoa caminha pelo deserto e avista água e vegetação, mas quando ela se aproxima não encontra nada? Que palavra do texto se refere a essa situação? Então, que palavra do texto representa essa situação onde a pessoa vê alguma coisa, mas quando ela chega lá e não encontra? Como é que chama essa palavra, tá? Letra B. Observe a parte destacada na palavra miragem abaixo. Depois, leia mais duas palavras que têm a mesma terminação. Então, aqui, miragem, coragem, mensagem. Na língua portuguesa, há palavras terminadas em agem que foram formadas de palavras de outra origem. As palavras do quadro acima, por exemplo, foram formadas de palavras da língua francesa. Em português, a palavra miragem e outras palavras terminadas em agem são escritas com G. Então, miragem, o início da palavra agem, tá? Então, essas palavras, elas são derivadas da língua francesa, tá? Coragem, mensagem, tá? E elas são todas terminadas com G. Agora, na outra página aqui, ó. Roupagem. O que significa roupagem? Substantivo feminino. Representação artística de roupas ou indumentárias. Conjunto ou quantidade de roupas, rouparia, fardagem, vestimenta. Derivação, sentido figurado. Aspecto exterior. Gerúndio discordante da realidade, aparência, exterioridade. Não se incomode com as falas do professor. É apenas R para impressionar. Exemplo, tá? Aí vocês têm um exemplo, tá? Não se incomode com as falas do professor. É apenas R para impressionar. Em qual das acepções acima, uma das explicações para a palavra roupagem indica mais de um elemento? Copie essa explicação. Então, na concepção 1 ou na concepção 2, a palavra roupagem significa mais de uma coisa, ó. Aqui, apresentação artística de roupa ou indumentária. Indumentária são vestimentos, tá? Apetrechos, acessórios, conjunto, quantidade de roupa, rouparia, fardagem ou vestimenta. Qual das duas tem mais de um significado? Você vai escrever aqui. Em que essa explicação se relaciona a foto ao lado do verbete? Então, qual dessas explicações representa aqui, ó,
o verbete aqui, ó. Qual delas? Qual dos verbetes representam essa imagem aqui? Tá? A1 ou A2? A1, roupas e indumentárias artísticas, ou A2, conjunto ou quantidades de roupas? Qual das duas, tá? Um dos significados do sufixo agem é indicar um conjunto de elementos. Agem você pode usar para significar mais do que um, tá? Então, copie da acepção 2 do verbete outra palavra com sufixo agem. Ó, aqui tem outra que termina com agem. Depois pesquise de qual termo essa palavra é formada, o que ela significa. Compartilhe com os colegas, tá? Então, aqui no verbete 2 tem outra palavra que termina com agem. Com agem. Ela vem de que palavra? Você vai ver a palavra inicial dela, tá? Ela começa com uma palavra inicial. Depois ela termina com agem, né? Depois, na número 3, leia as palavras a seguir. Elas foram formadas de outras palavras com acréscimo do sufixo agem no final delas. A quais palavras esse sufixo foi acrescentado para formar o vocabulário a seguir? Folhagem, por exemplo, folhagem vem da palavra folha mais agem. Ferragem, tá? Vem qual palavra mais o sufixo agem, tá? Então, você vai ver sempre a formação inicial das palavras, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunte.